Olá, gente. Estou passando aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu sei que tem sido dias muito difíceis, dias de dor, né? E às vezes é impossível, como ser humano, a gente não se entristecer e não se abater, né? Com tantas coisas tristes que vem acontecendo no nosso meio. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor para que a gente não se culpe, não se sinta tão culpado por às vezes a gente se sentir assim, dessa maneira. E eu gostaria de certa forma, mostrar para vocês que Deus ele não condena nem as nossas fraquezas. Por esses dias foi muito difícil para mim. Eu estava muito triste, muito amargurada. E às vezes a gente fica até se culpando, né? Fala, nossa, mas às vezes a gente fala assim tanto de Deus, às vezes a gente tem é, uma confiança, né? E às vezes a gente erra, que a gente vacila em achar que não podemos mostrar fraqueza, não podemos se entristecer porque parece que estamos perdendo, tá perdendo toda a credibilidade daquilo que a gente já falou um dia. Fala, nossa, Deus nesse momento não deve estar se alegrando, não deve estar gostando de mim, porque nesse momento eu tô triste, eu tô fraca e quando eu deveria estar forte, né? Mas eu queria dizer algo para você que Deus falou muito forte comigo. Não tente impressionar Deus, porque Ele conhece os nossos corações, as nossas limitações, e Ele sabe das nossas fraquezas. E eu gostaria de estar lendo na palavra de Deus uma coisa que acredito que vai ajudar um pouquinho mais eu e você a passar por isso sem tanto peso nos nossos corações. E a palavra que eu queria falar com você está lá em Abacuque 1, e fala assim, é a primeira queixa de Abacuque. Abacuque era um profeta do Senhor, e ele nos ensina algo tremendo aqui. Vamos ler? Abacuque 1 fala assim, ó. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e o conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É, Abacuque está nos mostrando que a sinceridade, ela agrada a Deus, né? Abacuque está nos ensinando a não ignorar a realidade. Ele estava até quando, Senhor? Será que durante esses dias, tudo que temos enfrentado, será que a maioria da gente, de nós, não falou assim, Senhor, até quando? Não tem problema nisso. É, o Senhor não tem problema, o Senhor nunca teve problema com a sinceridade. O Senhor tem problema com os fariseus, né? O Senhor, ele repudia a fé falsa, ele repudia o silêncio falso. Nesses dias, eu vejo aqui que Abacuque nos ensina que vale questionamentos sinceros. O que não cabe é um silêncio falso, uma fé falsa. Nós não podemos tentar impressionar a Deus. E Abacuque nos ensina uma outra coisa muito preciosa, que Abacuque, ele nesse momento, ele está tendo uma visão terrena. Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo na sua volta e o sentimento dele é esse: até quando, Senhor? Até quando? Né? Mas é tão tremendo que Deus responde ele, o Senhor responde ele de uma maneira conforme a sinceridade, conforme a oração dele, né? Conforme a queixa dele, né? E não é diferente com a gente, o Senhor nos responde conforme a gente somos sinceros, conforme a gente falamos com ele, né? E lá no 5, Abacuque, a resposta do Senhor para Abacuque, né? Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Olha que tremendo, né? Abacuque estava tendo uma visão terrena, ele estava cansado, né? Ele estava, Senhor, eu não estou aguentando. Ele foi sincero, né? Deus nunca teve problema com sinceridade e o Senhor respondeu ele conforme a oração que ele fez, né? E então o profeta recebeu uma palavra de acordo com a sua sinceridade com Deus, né? E hoje não é muito diferente. Os dias são maus e não tem problemas fazer perguntas sinceras.
Não tem problema você falar, Senhor, por que isso? Né? Senhor, por que a morte daquela pessoa? Por que tudo isso acontecendo? Não tem problema. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Nem sempre ele responde, né? Abacuque foi privilegiado, ele teve uma resposta do céu, mas nem sempre nós vamos ter resposta para todas essas coisas que temos enfrentado. Mas uma certeza eu tenho, que ele sempre ele está agindo. Sempre ele tem um propósito. Não tem problema a gente se sentir fraco, abatido. Não tem problema. O Senhor conhece a sinceridade. Chega diante dele e fala: Senhor, eu estou me sentindo assim, assim e assim. E você será consolado. E talvez ele te dê uma resposta. Mas se ele não te dá uma resposta, não se preocupe, porque eu tenho fé, eu creio. E ele nos mostra isso, que ele sempre está agindo, ele sempre está no controle. Amém? Eu desejo que você, hoje, nesse dia, seja sincero com o Senhor, porque conforme a sua sinceridade, você terá uma resposta para o seu coração. Talvez ele não vai te dizer, olha, está acontecendo por causa disso, disso e disso, mas eu tenho certeza que ele vai vir confortar, trazer aquilo que você está precisando, se é alegria, se é paz, se está precisando de ânimo. O Senhor vai vir sobre você de alguma maneira, porque ele sempre está agindo, ele nunca vai deixar de agir. A gente pode não entender, vocês não creriam, né? Nós não creríamos se a vocês fosse contado. Significa que ele está trabalhando. Então, independente do que estamos passando, das situações que estamos enfrentando, vamos continuar acreditando que o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele está agindo, ele está fazendo algo que a gente não consegue entender hoje, mas um dia a gente vai entender. E que nunca, independente dos dias maus, da maneira como acordamos, como estamos, venhamos perder a fé e a confiança no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu desejo que essa palavra chegue ao seu coração e que você seja confortado por ela e não tenha problemas em demonstrar para o Senhor as suas limitações, a sua sinceridade, aquilo que está passando no seu coração. Porque de acordo com a sua sinceridade, ele vai vir ao seu encontro, ele vai vir com uma resposta, com uma calmaria dentro do seu interior. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.